E a mesa continua bonita aqui, hein, ó, com flor de Natal, flor vermelha aqui. É, o pessoal tem um nome, né? Mas a gente chama ela de sangue de Adão, né? Que é a flor vermelha, não sei mais como é o nome oficial. Mas tem pão de queijo, tem Carolina, tem bolinho, tem suco de laranja. O Dr. Kleber hoje, ó, deixou a mesa bonita. Aí ele falou assim: come tudo antes da nutricionista. E daqui a pouco chega a Vanessa e ela já vai puxar a orelha por tudo que tem aqui. Johnny, prazer ter você aqui mais uma vez. Prazer é meu, Zeli. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar com vocês. O Johnny é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e vem anunciar para a gente aqui o segundo seminário de saúde e direitos das pessoas com deficiência, que será realizado através da OAB. É isso, Johnny? Isso. Esse seminário ele vai ser realizado pela OAB em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E porque essa semana é uma semana bastante especial para nós, né? Que militamos aí na causa da pessoa com deficiência e que, né, no meu caso em específico, que, né, sou pessoa com deficiência, porque nós estamos na comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência. O município de Valinhos, inclusive, tem uma lei, né, que designa essa semana, essa primeira semana de dezembro, como a Semana da Pessoa com Deficiência, porque amanhã, 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Então é nada melhor que essa semana para que a gente possa ter algumas ações, né, que venha a agregar, que venha a trazer o tema para a sociedade e que traga a sociedade também, né, para os espaços de trocas de ideia, de conhecimento. O Johnny, você tem a deficiência visual, né? Uhum. Nós já conversamos a última vez que você veio aqui, mas assim, eu admiro você, né? Porque ele vem sozinho aqui na rádio, sobe essas escadas que não é fácil, né? E vida normal, só não enxerga, mas Isso. a bengalinha te ajuda a enxergar, não Ajuda, é? vai, né? Vamos sempre à frente, né? Existem hoje as diversas possibilidades, né, Roseli? Então, a deficiência hoje, ela é uma limitação, né? No meu caso, por exemplo, uma limitação visual, né? O grande problema que nós enfrentamos ainda nos dias atuais são as barreiras impostas não pela deficiência, mas sim pelo ambiente, né? Esse é o contexto que a gente quer trazer, né, para conversar nesse nosso segundo seminário, que vai falar da questão dos direitos, vai falar da questão da saúde, né, que vai acolher as famílias, porque isso tudo precisa ser conversado, precisa ser discutido, para que as pessoas compreendam, né, que a deficiência em si não é, né, o impedimento, o impeditivo para que essa pessoa faça algo ou deixe de fazer, né? Mas existem outras questões que vão aí atuar nesse contexto, né, que vão sim impor aí essas barreiras, essas limitações, né, para que a gente possa estar na sociedade. Eu acho que a grande força que nós precisamos hoje ir trabalhar, né, e esse espaço aqui é importantíssimo para isso, é porque a pessoa com deficiência ela precisa estar na sociedade, né? Nós viemos de uma história, né, Roseli, de mais de 500 anos, quase 500 anos de Brasil aqui, de segregação, né? Então, se a gente começar a pensar em inclusão da pessoa com deficiência, a gente vai pensar agora século XXI, né? Década de 80 do século passado, a gente começou com os movimentos sociais, as lutas, né? Na década de 90, a gente alguns avanços, né, com a Constituição de 88 que olhou para a pessoa com deficiência de alguma forma, mas efetivamente é agora, né, a partir dos anos 2000 que a gente tem essa inclusão, né? Então é muito novo para nós. E a gente vai discutir, né? As pessoas precisam estar nos espaços, né? E o nosso propósito nesse próximo sábado, que é o dia que nós vamos realizar nosso seminário, né, que vai acontecer ali no Senai. Aliás, já aproveitar, né, eu queria agradecer ao pessoal do Senai, assim, prontamente já forneceu espaço, né, então um parceiraço, assim, que vai oportunizar esse evento acontecer, né? Já estamos aí com quase 100 pessoas inscritas, Verdade, coisa boa. já quase 100 pessoas inscritas, então já estamos chegando quase na capacidade total. Então você ainda que não fez sua inscrição, né, corre lá no site da OAB, na página do Conselho tem também o link para fazer inscrição, né? É um evento totalmente gratuito, tá? Nós fazemos lá, a gente, né, colocou a indicação se a pessoa puder fazer uma contribuição de R$ 10, mas isso é opcional, né? Caso a pessoa tenha, a gente sabe que hoje não está fácil, né, Roseli? Então, mas a gente teve aí
até aproveitar, né, assim, a oportunidade da audiência e agradecer aos nossos apoiadores diversos que estão proporcionando e fazendo com que isso aconteça. Né? Então, além da OAB, né, a doutora Juliana, né, a doutora Gazola, que estão aí à frente, que estão também patrocinando, né? A gente tem um pessoal aqui do Espaço Divinare, o Senai, né, a Budeplastic, que são empresas que assim, acolheram o nosso pedido e vamos juntos, né? E acho que esse é a força, né? Quando a sociedade, as pessoas do, né, poder privado, do poder público se juntam com a sociedade, a gente consegue fazer uma sociedade mais inclusiva, melhor para todos. Pois é, a Ellen Kump está por aqui. Ellen vai participar. É para você isso também, né? Você sabe que até a semana retrasada, a PAI viveu um momento assim de grande preocupação. Estava rodando lá um projeto, né, que o presidente tinha já aprovado, para acabar com as escolas especiais dentro das instituições, porque haveria a inclusão desses alunos na escola pública. Aí, doutor Rui, que é o maior batalhador nessa causa, ele falava: isso é a exclusão silenciosa. Porque a minha pergunta: a PAI tem 80 usuários da escola Maria Antônia Celani. Para onde eles iriam? Para a escola pública? Não, não. É uma discussão, viu, Roseli, que a gente precisa ter. E aí, até enquanto hoje presidente do conselho, eu tenho me debruçado bastante na questão legal para que a gente possa compreender, né? E há uma coisa que a gente precisa discutir bastante, que assim, o decreto, né, ele não substitui a lei maior da educação, então, por exemplo, que é a LDB, né? A LDB diz que lá o aluno, na LDB já fala que a pessoa com deficiência tem que estar matriculada na rede regular, preferencialmente, e tem essa palavra, né? E aí, quando não esgota as possibilidades, a gente tem a escola especializada, que é importante, né? Mas também há a discussão, Roseli, da gente fazer a inclusão e uma inclusão de fato. Então, como é que eu posso pensar numa inclusão se eu não oportunizei, né? Acho que a maior discussão que nós precisamos ter hoje na questão dos direitos da pessoa com deficiência, né, é o quanto os nossos espaços estão realmente preparados, né? Como que a escola pública e privada hoje ela se prepara, né? Eu acho que essa é a grande discussão. Seria muito bom o dia que a PAI não precisasse ter mais a escola, que ela tivesse outras coisas para trabalhar, né? Que a escola fizesse o seu papel de escola, atendendo a todas as pessoas, e que a PAI fizesse a parte do contraturno profissionalizante, que é maravilhoso. O trabalho da PAI no profissionalizante, né? Se a gente pegar Valinhos, quantas pessoas com deficiência hoje estão empregadas porque a PAI, né, tem possibilitou, oportunizou. Isso. Né? Então, é uma discussão que nós, enquanto sociedade, a gente precisa ter, né? E a gente precisa pensar, né? De que maneira que a gente está trabalhando a escola pública, por exemplo, para que ela possa receber de verdade a pessoa com deficiência. E assim, né, eu sou professor daqui da Rede Pública de Valinhos, né? Estou lá com o pessoal do Núcleo de Educação Especial Inclusiva, lá na Secretaria de Educação, né? E o desafio é muito grande, né? Então a gente precisa também pensar nisso. Assim, a escola especializada ela não vai acabar, né? Até porque existe lá na lei maior que fala que, né, ela pode ser, a matrícula pode ser em escola especializada. Esse decreto ele não é maior que a lei brasileira como um todo, né? Então a gente precisa acalmar o coração, eu acho que ter essa discussão é importante, e aí, né, volto a falar assim, espaços como esse, né, que nós vamos fazer agora no sábado de discussão, de conversa sobre os direitos, é tão importante, né, Roseli? Com certeza, mas você sabe que a grande preocupação, principalmente lá na PAI, onde eu tenho maior convívio, né, Sim. era para onde irão essas Para onde? crianças? A escola está preparada? Não, hoje não. Né? Tem cuidador para os alunos? Não É, vai ter. a- Tem professor especializado? Uhum, Não. Então, é uma coisa que, tá, quer fazer, uhum. mas é a longo prazo. Isso, Vai ter que isso. preparar essas Precisa pessoas, não é? preparar a escola, precisa preparar a sociedade. Né? A gente ainda tem, Roseli, e é duro a gente ainda falar em 2000 e quase 2026, vai batendo na nossa porta, né? Ainda existem pessoas na sociedade que acreditam que a pessoa, porque tem uma deficiência, não pode estar na escola, não pode estar no parque, na praça. Você é um exemplo disso. Onde Né? você chegou?
tendo a justamente, deficiência. né? E você passou pela escola pública? Passei, minha vida inteira foi escola E como é que pública. foi a sua vida na escola pública, tendo a É, deficiência sim. visual? Na época, né, a gente está falando aí de começo dos anos 80, então, assim, a gente não tinha inclusão, né? Na verdade, a gente estava no momento de integração. Então, assim, você colocava a pessoa com deficiência lá e aí ela se vira, né? E foi muito isso. Eu tive muita sorte, Roseli. Eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Primeiro porque minha mãe sempre, ó, se vira, porque a vida tá aí, né? Parece a mãe do Wagner que falava isso para Isso, ele. o Wagner, eu conversando com o Wagner outro dia, ele comentando com a da mãe dele, e ele é bem isso, a vida tá aí. E eu encontrei professores, alguns, nem todos, tiveram alguns que, né, não queriam fazer, mas bons professores e grandes amigos que carrego até hoje, né, que possibilitaram que aquela falta de acessibilidade que nós tínhamos lá, né, a gente pudesse passar. Então, um ia editando, ia escrevendo no braille ali na folha quando tinha, um gravava, e a gente foi conseguindo, né, fazer. Na faculdade, muito problema, né, ensino superior para pessoa com Você deficiência. fez o quê? A minha primeira formação foi em administração e comércio exterior, né? Depois aí fui convidado para trabalhar na faculdade por conta disso, né? E lá fiquei por 16 anos trabalhando com educação especial dentro do ensino superior, né? E aí fiz pedagogia, fiz letras, né? Aí fui fazer as especializações, fiz a educação especial tanto em deficiência visual quanto em altas habilidades de superdotação, design instrucional para ver essa coisa da educação à distância, né? Como que o meu trabalho na pós-graduação lá na Federal de Itajubá foi como que o ambiente virtual, né, seria preparado para a pessoa com deficiência, né? E aí mais específico a deficiência visual que eu delimitei o tema. Mas tive muitos problemas, inclusive no ensino superior, porque a gente não tinha preparo algum, né? Hoje a gente tem um avanço, tem, né? Ainda é incipiente perto daquilo que é necessário, né? Mas houve um avanço, a tecnologia é um grande aliado, né? Então a gente tem aí, eu me lembro que eu ganhei um notebook à época que aquele que se caísse no pé quebrava era fratura de Pesado. tão pesado que era, né? E a gente ainda usava o disquete, né? Isso entrega um pouquinho a idade, né, Roseli? Então, Mas todos nós passamos todos por nós isso, né? passamos por isso, né? Mas hoje a gente tem os celulares, a gente tem vários equipamentos que possibilitam esse estudo, né? A gente tem comunicação alternativa, a gente tem uma gama de coisas que, né? E isso tudo é importante porque a gente vai trabalhando as questões dos direitos, dos deveres, né? Onde a gente pode ir, né? A quem a gente recorre, né? Então, acho que esse é uma grande discussão que a sociedade, todos nós precisamos fazer, Roseli. Todos nós. Nós precisamos abrir mais os nossos olhos. No seu Isso. caso, que nem tem como abrir o olho. Ele abre, mas não Ali abre, enxerga, mas né? não vê, Não né? vê, não tem jeito. Mas que a gente precisava ter um olhar mais. Nem é de compaixão, é um olhar. Mais humano, mais Exatamente, mais humano, humano. A né? gente precisa que a cidade como um todo se prepare. E Sim. quando a gente fala em acessibilidade, não é só aquela guia rebaixada. Não, Tem muitas outras acessibilidades que precisam ser trabalhar. observadas, não é? A gente precisa trabalhar principalmente a acessibilidade atitudinal, né? Um dos temas que nós vamos ter na nossa programação, né, só para dar um spoilerzinho e deixar, né, o nosso ouvinte aí com a curiosidade, com o desejo de ir, né, vai falar sobre o capacitismo. Né, vai ser a nossa primeira intervenção, logo ali, por volta das 9h30 da manhã. Né? Capacitismo que nada mais é que assim, acreditar que a pessoa, porque tem uma deficiência, não é capaz. Né? É você imputar àquela pessoa uma coisa que, na verdade, ela não, né, não é dela. Tá? Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa trabalhar. A gente teve toda uma história de que achava que a pessoa com deficiência tinha que ficar reclusa, ficar em casa. Né? Então, quebrar isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão médica, de medicamento, de como que isso está hoje em dia, né? Vão ter algumas conversas sobre alimentação, né? Então, todos esses aspectos, né, fazem com que a gente consiga criar uma sociedade mais inclusiva. E aí, quando é inclusiva, não é só para a pessoa com deficiência, né, Roseli? Né? Sim. Porque a inclusão, o conceito de inclusão ele vai muito além, ele é para todos.
né? Nós todos precisamos ser incluídos, não é? Todos nós, É né? isso aí. No mundo mais humano e mais real, né? Onde pessoas se veem como pessoas e não vê a deficiência, não vê a cor da pele, não vê a altura, a estatura, se é obeso, se não é obeso, né? É quando a gente olha para a pessoa, a gente começa também a promover essa inclusão, né? Sim. Acreditando no potencial humano, por menor que ele seja. Esse seminário vai ser o dia todo no dia Vai 3. ser o dia inteiro. Nós vamos Discussões muitas. Nós vamos começar às 8h30 da manhã com a recepção, às 9 a abertura, e aí, né, vai ser bem legal porque, né, por isso que eu fiz aqui questão de citar alguns apoiadores, né, porque a gente vai ter um café da manhã ali no primeiro momento, na hora do almoço a gente vai ter disponível também alguns quitutes para que a gente possa alimentar, no período da tarde também, então assim, a pessoa não vai nem precisar se preocupar em sair para ir almoçar, voltar, a gente vai estar ali todos juntos e conversando e vamos conhecer os É o famoso espaços. network. Famoso network, né? Que é tão importante, né? E acolher as famílias, porque, né, Roseli, muitas famílias assim estão extremamente cansadas, né? A gente sabe que assim o cuidar do outro não é nada, não é algo simples. E quando a gente cuida do outro que tem uma necessidade de um acolhimento, de um atendimento, de um olhar mais específico, essas famílias também precisam de um momento para estar, para conversar, para extravasar, para pegar ideias, e essa é a nossa função, né? Então, quando a doutora Juliana, lá do AB, já trouxe, Johnny, o que você acha, o conselho, vem com a gente, né? Na hora, eu já levei para a nossa plenária, o pessoal, todo mundo, né, já vamos fazer, né? Porque realmente é um momento que a gente precisa para a gente trocar, para a gente conhecer os nossos direitos, para a gente saber os nossos deveres também, que é extremamente importante, né? O que eu preciso fazer, né? Para que as coisas possam acontecer, né? E aí para mostrar para toda a sociedade valiniense, né, que assim nós sim temos um movimento, pessoas com deficiências estão aqui, né? Elas têm o seu lugar de fala, o seu espaço nessa nossa sociedade que é tão diversificada, né? E que pode acolher ao mesmo tempo, né? A gente tem uma cidade, apesar dos morros, né? Sim. Mas extremamente acolhedora, encantadora, né? Posso dizer, né? Apesar de estar aqui há pouco tempo, estou aqui há pouco mais de uma década aqui na cidade, né? Vim de São Paulo, lá da Selva de Pedra, não volto para lá mais. Já Né? virou valiense. Já virei valiense, Pé né? de figo, Pé o de pessoal figo, fala, não é? Mas a gente precisa trabalhar, né, para que o nosso município seja, né, modelo, né? E eu tenho sempre dito isso para o pessoal, né? Por que não fazer de Valinhos um modelo de inclusão, de acessibilidade para todas as pessoas? Isso seria uma bênção, né? Né? E pode ser, né? Depende única e exclusivamente do nosso trabalho, Rosita. Né? Então, Sim. esse espaço que vocês nos dão aqui já é, né, um passo importantíssimo, porque aqui a gente vai alcançar, né, um número de pessoas cada vez maior, a gente vai demonstrar para as pessoas que a deficiência não é incapacitante, né, ela limita você em algumas questões, né, o nosso grande amigo Wagner, ele tem a limitação para andar, né, eu não posso falar para ele, corre, ele não vai Mas correr, se eu né, falar porém ele chega, se eu falar para você que a né, Célia Leão disse que que ele é um ele é deficiente deficiente paraguaio, né, que anda, né? é. Ele anda, ele está na cadeira e na Isso, a gente. sexta-feira ele fez o cerimonial lá na FIAB e ela Uhum. brincou com ele. Ele é um deficiente de Sim, mentira, né? A gente estava brincando ontem. Ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal da Comissão de Acessibilidade do Conselho, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, e a Ellen estava comentando ontem isso, né? Que às vezes o pessoal fala, né? Não, aqui ela é uma deficiente frajuta, né? Ou está na cadeira ou está andando. Como assim, né? Você está na cadeira e daqui a pouco sai andando, né? Então, mas acho que até isso é importante, Roseli, entender, né? Que a deficiência, ela tem essas questões, né? Eu, dependendo do lugar, eu não uso bengala. Né? E não é por isso eu deixei de ser cego, né? Então, e a pessoa às vezes ela tem uma dificuldade para locomover em grandes distâncias, ela usa cadeira de roda, daí num determinado momento ela pode andar. Isso é normal, né? Não é porque a gente está acostumado que assim, não está querendo passar, né? Levar vantagem. Sim. Né? E não é isso, né? Então esse olhar é importante também, que a deficiência ela tem as suas particularidades e compreendê-las é importante. Eu acho que a gente tem que aprender de novo, abrir os olhos Abrir os olhos. e enxergar o que está ao nosso lado. Você Isso, sabe, o Johnny, eu vou muito lá na PAI, gosto muito Uhum. lá, né? Tenho um carinho por aquela moçada Aham. lá, né?
E aprendi a olhar para eles, aquele Sim. que é o cadeirante, aquele que tem uns que não falam, mas eu me consigo já me comunicar com Comunicar. eles. Aí é muito engraçado, porque tem um de olho azul, eu nunca lembro o nome dele. Uhum. Ele é uma gracinha, né? Namorador, que nossa senhora! E ele, quando eu chego lá, ele já encosta na namorada da época e ele pede para eu tirar foto, né? Uhum. E faz os sinais que ele quer a foto. Então eu já sei como lidar com Sim, eles. sim. E é muito gostoso estar lá, né? Todas as suas dificuldades você joga lá no Você lixo e joga fala no assim: Meu lixo. Deus, obrigado, Deus, não é? Uhum. Eles são maiores que eu. Mas não é só nesse sentido, né, Jones? Eu acho que a gente precisa parar. A minha deficiência hoje é Uhum. também visual. Preciso de Uhum. óculos, eu não enxergo. Sim. Isso já é uma deficiência. Uhum. Eu tive uma cirurgia na mama, eu tenho uma deficiência no meu braço. Uhum. Ele levanta até um certo ponto, mas repuxa tudo, porque Sim. foi sequela da Da cirurgia. cirurgia. Então, ser deficiente não é um problema Não. nenhum. Vence ela de outra Sim, forma, não sim, é? sim. Tem vida normal, Hoje graças há a Deus. ferramentas para isso, né, Roseli? Então, eu acho que é isso. E o importante é também a sociedade conhecer, né? Então, a gente, né, como você fala assim, né, é conhecer esses espaços, né? Conhecer o espaço da PAI, conhecer o espaço da CESA, que aqui, né, tem um trabalho fantástico, né? Participar das reuniões do conselho, né? O quanto é importante a sociedade participar das reuniões dos conselhos, porque ali, né, a sociedade tem voz. E aí é onde nós podemos também conversar com o poder público, né, e falar, olha, nós precisamos atuar aqui, né? Essa gestão do conselho, a gente tem uma diversidade de pessoas muito bacana. Então, é a primeira vez que o conselho, a mesa diretora do conselho tem pessoa com deficiência física, que é a Ellen, tem a Andréa com deficiência auditiva, eu com deficiência visual, né? A gente tem um secretário de governo, que é o secretário do conselho. Então, assim, bem diversificado, mas a sociedade precisa fazer parte disso, Sim, né? E a perfeito. sociedade com e sem deficiência, por quê, né? A deficiência hoje eu posso não tê-la, mas amanhã, né, como você disse, né, o passar do tempo, a idade chega, a mobilidade fica reduzida, né? Então a gente pode necessitar, então a gente participar da vida, né, em sociedade, ela é muito importante e só assim que a gente vai conseguir levar ao poder público, por exemplo, olha, nós precisamos melhorar a cidade nesse aspecto. Sim, porque vocês vivenciam, né? Isso, né? Agora, Johnny, dá assim algumas dicas. O que vai acontecer no conselho? Tem convidados especiais? Como é que vai ser a dinâmica? Isso. Então a gente vai ter assim, o evento, né? Ele vai, como eu falei, começar às 9 ali da manhã com a palestra de abertura, né? Então eu vou ter uma fala, a doutora Juliana vai ter uma fala, a doutora Renata também, né? E o doutor Fabrício da OAB. E aí a gente começa com as falas dos nossos convidados. Então a gente tem desde médico ortopedista, né? Advogada, pedagogas. Então, a gente tem vários convidados, tá? Que vão falar cada um sobre um tema, né? E, assim, na parte de saúde, né? Na parte de atendimento, na parte da família. Né? Não quero dar muito spoiler, Roseli, que é para Sim, para o deixar as pessoal ir pessoas lá, com né? água na boca, Sim, com né? certeza. Então, mas acho que a grande, a grande sacada que a gente tem, né, é a oportunidade dessas conversas. Com certeza. Ter acesso à informação, que é a função do seminário. O seminário ele tem a função de levar informação. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gente vai trabalhar com informações, né? A gente vai falar de capacitismo, a gente vai falar sobre a parte profissionalizante. O pessoal do Senai vai ter uma incursão, né, no momento do evento, que vai falar sobre essa parte e que é importantíssima a gente trabalhar a profissionalização, né? Assim como a gente falou no começo da nossa conversa, né? O trabalho da PAI, né? Mas a gente não pode deixar só esse trabalho delegado à PAI, né? Sim, Todos os espaços de formação precisam pensar na pessoa com deficiência. A PAI tem o seu viés ali, o seu know-how, né? Mas o Senai, por exemplo, tem outro, né? Então, a faculdade em Anguera tem outro.
né? E cada um, se tiver o seu, né, o seu pensamento e o seu espaço voltado para esse atendimento também é importante. Então, a gente vai falar, né, sobre essa questão do profissionalizante também, né? Vai ter uma fala minha ali breve no começo de abertura, que eu vou trazer a importância dessa semana e do dia internacional, né? Eu vou ter que dar uma saída correndo no meio do caminho de manhã ali, que eu tenho um outro evento para participar, que é um seminário Eita! internacional, que eu vou fazer uma fala com o pessoal da Argentina, né? Nossa, olha que importante Vai ser isso. bem legal, assim, um convite que me fizeram aí alguns meses atrás, e eu aceitei e falei, nossa, beleza do dia. Eu falei, mas dá tempo. Hoje a internet ajuda, né? Com certeza, vai numa Então, salinha lá é e isso, eu online, até tá tudo pedi para o certo, pessoal né? do Senai, não, tem uma sala pronta aqui. Eu falei, que maravilha, É né? isso Nada aí. melhor. Mas o evento, ele está assim, tá sendo preparado com muito carinho, vai ter um monte de sorteio, tá? Olha que Quem beleza. estiver lá, os nossos apoiadores, então assim, né, para a mulherada de plantão que estiver lá, né, que é a maioria, né, vocês mulheres são, né, assim, o suporte do planeta, né, porque se vocês, o planeta cai, né, então eu sei que sempre a maioria são as mulheres que estão, então vai ter corte de cabelo, vai ter hidratação de sorteio, vai ter um monte de coisa bacana. Tá? Vai ter coisas gostosas para comer, também de sorteio, tá? Então os nossos apoiadores aí, né, assim, se dedicaram da forma que eles podem, né, fornecendo esses brindes para que a gente possa também presentear, né? Porque é uma coisa importante, né, a mãe, né, a gente tem mães, né, que tem 2, 3 filhos com deficiência, ela não tem tempo para cuidar dela, né? Olha que legal que é, né, quando um pessoal, né, num salão de beleza fala assim, nossa, não, olha, eu acho que isso vai fazer a diferença na vida dela, né? E faz. Aquele momento ela vai estar ali tranquila, né, vai cuidar dela, Cuidar que de é quem cuida. cuidar de quem cuida, que é importantíssimo, e essa também é a nossa função, É isso. né? Agora, Johnny, quem quiser ainda participar, porque isso é sábado lá no Sábado lá no Senai, é Senai, um auditório maravilhoso que o Senai sim, disponibiliza, até é fácil estacionar ali em todo o redor do bairro, isso. mas quem quiser ainda participar, se for que tem algumas Tem vagas. algumas vagas ainda. Pode entrar no site ali da OAB, né? Pode entrar também na página da Prefeitura, no link do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Você vai ter lá, né? E aí a gente já tem o link para inscrição. Tem um WhatsApp da OAB também. Na página da OAB você acha o WhatsApp Tá lá, aqui, ó. pode. É o Isso. 19 3871 0755. Isso, por esse telefone também você pode fazer a sua inscrição, tá? Não conseguiu, teve problema, alguma coisa, né? Dá uma procuradinha, vocês conseguem me achar ali na Secretaria de Educação, se não tiver para ali o pessoal me acha em algum lugar. Não, de onde eu quero ir, não consigo me inscrever, a gente vai te dar um apoio, né? Ou então chega lá na hora lá, se tiver lotado a gente dá um jeito, né? 3871 0755. Liga lá Legal, agora e faz a sua inscrição. muito bem. Tem direito ao coffee break, ao lanche que vai ser oferecido na hora do almoço. Isso. Se puder contribuir com R$ 10, maravilha. Se não puder, É. é do mesmo jeito, vai lá e participa, que já é isso que o Johnny quer. Sala cheia, não é? Sala cheia, pessoas cada vez mais engajadas, né? Familiares de pessoas com deficiência e pessoas com deficiência cada vez mais pertencentes ao universo, ao nosso município, fazendo parte do todo, né? Porque essa é a nossa função, fazer com que todos possam sentir-se e fazer parte, né, desse nosso ambiente tão maravilhoso que é a nossa cidade, que é o nosso planeta, que é essa oportunidade que nós temos aqui de estar aqui hoje, né, todos juntos, né, trabalhando e lutando em prol de uma causa, né, que vai beneficiar não só a pessoa com deficiência, mas vai beneficiar toda a sociedade. Maravilha. Johnny, você sabe que é sempre um prazer ter você aqui. A gente vai sempre trocando, vai conhecendo cada vez mais o trabalho. Eu estou todos os dias aqui, sempre que você sentir, ó, preciso ir lá falar de novo. Você já sabe o caminho. É só me acionar que a gente dá um jeito. Pode deixar. Eu, mais uma vez, só tenho a agradecer, né, Roseli, a sua oportunidade. Tanto é que no dia que eu te mandei mensagem, você já me... Não, eu tenho tal data. É assim, nem pensou, né? Então, a gente só tem a agradecer o conselho, em nome de todos os conselheiros, né? Em nome agora, né, dos nossos parceiros da OAB também, agradecer essa oportunidade e, novamente, fazer o convite a você que está nos ouvindo, né? Que
vá, participe conosco. Se não puder, participe das reuniões do conselho. Toda primeira quarta-feira do mês, a gente está lá na Casa dos Conselhos, às 8h30 da manhã. Né? Agora a gente vai soltar já a programação de 2026. 2026 a gente tem aí a intenção de fazer mais eventos ainda para que a gente possa juntar a nossa sociedade, né? isso. Porque juntos, né? Já tem aquele velho ditado, juntos somos muito mais fortes. Com certeza. Olha, eu te agradeço demais por esse momento. Obrigado. Te desejo muito sucesso, né? Para Se nós. puder, vou dar uma passadinha lá, Por porque eu sou favor. curiosa nessas Vai coisas, né? ser um prazer recebê-la, vai ser um prazer enorme Nem que seja recebê-la. no momento, rapidinho, Período porque da manhã, o Wagner vai ser o nosso MC, à tarde serei eu. Então eu vou estar que lá, vai beleza. ser um prazer anunciá-lo se você estiver por Que lá, por bom. favor. Então, eu te agradeço demais e até a próxima, Até a então. próxima, Zeli. Obrigado a todos. Um ótimo final de ano para todos os ouvintes da rádio, que todos nós possamos juntos, né, fazer a nossa revolução humana e a revolução humana de todo o nosso município aqui, ser o exemplo, né, para o Brasil e, por que não, para o mundo. É isso. Então, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Até.